A gente teve nessa semana o lançamento do iOS 17.2, que trouxe algumas funções interessantes, trouxe inclusive um novo aplicativo. E eu estou usando aqui o iPhone 8 Plus, que vai até o iPhone 16, né? Acho que a versão que eu tenho aqui é a 16.7, quero crer. Não posso receber, enfim, essas atualizações. Mas aconteceram algumas coisas curiosas com esse iOS 17.2, porque além de corrigir alguns bugs da própria versão 17, ele trouxe um aplicativo novo. Olha que interessante. E isso fez eu pensar sobre como essas plataformas tão distintas, como o Android e o iOS, lidam com essa questão de ecossistema e coisa arada. Eu quero evoluir isso com vocês. Vai ser um papinho rápido, vai ser um papinho breve, então vamos nessa, vamos lá. TTS Supremo. Bom, sejam bem-vindos, aqui é o TTS Supremo, me chamo Neymar, estou por aqui desde 2012, tratando de acessibilidade e inclusão digital, 2012 aqui no TTS no YouTube, 2011 lá no blog. Inclusive, queria convidar vocês a dar uma chegadinha no blog, o artigo vai estar aqui na descrição. Publiquei no domingo, tratando da chegada do Be My Eyes, aquela leitura, aquele reconhecimento, né? Tá naquele beta que até então estava liberado só para o iOS, mas que semana passada, no dia 4, chegou também para o Android. A gente também teve no dia 4, acho que foi por volta ali do dia 4, ou seja, foi quase que simultâneo, né? A chegada do próprio SingEye para Android, que foi inclusive ele demorou demais para chegar no Android, né? Inclusive no artigo eu faço uma afirmação e deixo uma questão no ar. Eu afirmo ali no artigo que quando o SingEye ele chegou para o iOS, ele foi realmente um grande incremento na acessibilidade. Ele foi tipo, nossa, foi um lance bem importante. Mas será que a chegada dele agora, passado esse tempo todo, com toda essa gama de reconhecedores que a gente tem no Android, será que ele representa também uma grande adição para esse segmento no Android, passado esse tempo todo, né? Enfim, o artigo vai estar na descrição. O fato é que o SingEye ele chegou prontinho no Android, né? Então, enfim, agradecemos aos usuários Apple aí por terem dado essa forcinha e terem ajudado a Microsoft a deixar, né, o SingEye bonitão pra gente. Quer dizer, eu me considero usuário de Android. A gente dá uma falta de vez em quando no pessoal da Apple e vice-versa, isso aí é válido, né? Mas eu também sustento no artigo que a flauta ela é válida. Aliás, a flauta é um lance muito bacana da gente fazer, mas ela não pode servir de parâmetro quando a gente vai dar opiniões ou quando a gente vai dar um parecer técnico, ou enfim, né? Aí a gente precisa dar um jeitinho de deixar os nossos gostos de lado, né? A gente pode procurar ser isento, né? Então, o cara que gosta de futebol, por exemplo, ele gosta de futebol independente, enfim, ele consegue identificar ali coisas equivocadas, né? Como, por exemplo, você ir na canela do seu adversário. Pô, a canela do teu adversário é o ganha-pão do cara, velho, saca? Então, puxa, é antiético. E é um lance que pode ferrar com a carreira do teu colega ali de trabalho, né? Então, e isso é uma coisa que acontece direto aqui no Brasil, né? Futebol masculino, isso acontece pra caramba. A gente vê o futebol das meninas, é um futebol mais respeitoso, né? Mas enfim, esse canal não é de futebol. Vamos seguir, vamos lá. Curiosamente, saiu no iOS um aplicativo novo, quer dizer, isso não é curioso, né? Curioso é o que vem a seguir, né? Que é um aplicativo que se chama Diário. Então, assim, a ideia é interessante, você vai ali montando um diário, tem gente que acha que isso é coisa, né? Enfim, eu tenho um blog, por exemplo, né? Então eu tenho esse blog desde 2011 e vez por outra eu publico coisas lá. Infelizmente tive que deletar muita coisa de lá, inclusive já contei isso aqui algumas vezes aqui no TTS, os motivos, afinal como o blog é muito antigo,
eu passei por muitas tendências nele, né? Então, acabou que muita coisa teve que ser deletada ali, inclusive para tentar atender melhor o algoritmo, tentar atender melhor a legislação. Tinha coisas que a gente não manjava muito na época, a gente era um pouco imaturo para alguns procedimentos na web. Então tem um processo de evolução que foi acontecendo e o blog foi acompanhando isso, né, do jeito que deu, né? Mas é interessante muitas vezes eu olhar as coisas que eu escrevi há muitos anos atrás e perceber ali como é que eu estava pensando, né? Como é que eu estava, enfim, percebendo o mundo à minha volta, como é que eu estava lidando com acessibilidade, né? E o diário, enfim, é uma parada interessante. Você, enfim, né? Você pensa que vai fazer uma viagem lá aos militares, lá, eles têm lá o diário de bordo deles, por exemplo, né? Então, a princípio parece ser coisas mais assim fúteis, mas não deixa de ser uma paradinha interessante. Enfim, vamos levar o lance pro lado bacana, né? Mas o curioso é que quando eu entro na App Store e eu consigo achar o aplicativo por ali, ele aparece para mim, mas eu não posso fazer o download dele. Diz ali na App Store que esse aplicativo ele está só disponível para o iOS 17.2 e superior. Fiz esse teste ontem, achei curioso, comentei num grupo de amigos que isso estava acontecendo, fui confirmar e isso pra gente é algo muito estranho, soa muito estranho, né? Eu queria lembrar a vocês que quando a gente teve, por exemplo, o lançamento do modo de leitura, que eu fui repercutido, inclusive aqui no TTS na época, naquele evento do Google que eu legendei aqui, se eu lembrar eu coloco o link na descrição, onde foi avisado que ia chegar todo um, todo um incremento ali para o Android. E eles citaram como incremento, foi um evento de acessibilidade, né? Então nesse evento de acessibilidade foi citado as implementações no Lookout, foi citado assim, enfim, uma série de coisinhas ali no Talkback que está chegando direto, coisa para o Talkback, para os usuários do lado mais Google dos Androids, né? Isso ainda não está acontecendo para a gente na Samsung, mas enfim, né? É um detalhe, né? É um tipo, na verdade é um puta detalhe, mas enfim, né? Ainda assim, depois que o modo de leitura ele foi lançado, aquela coisa da Play Store ser um núcleo fundamental para o funcionamento do Android como um todo, né? Então, o modo de leitura ele foi lançado para o Android 13, mas depois que ele foi lançado na Play Store, ele poderia e pode ser atualizado em Android 10, Android 11, em Android 12, Android 13, né? Vai ser, claro, instalado no Android 14, vai receber atualização normalmente, quer dizer, o sistema como um todo mudou de versão, pulou do 13 para o 14, mas aquele ecossistema, muitas vezes saiu junto com essa atualização desse sistema, ele pode ser atualizado em Androids inferiores, né? É um lance que está relacionado a uma política, uma maneira de entender essa distribuição de software diferenciada que o Android tem, né? E o Android, às vezes é impressionante esse tipo de conduta acontecer, porque o Android ele atende a um número muito vasto de dispositivos. Tem muito dispositivo, tem muito hardware rodando Android no mundo, né? Ainda assim, sai uma solução nova para Android, e essa solução nova para Android, que de repente saiu com uma versão nova de um Android, consegue atender todos os segmentos anteriores do Android. Então é muito louco isso, você colocar um app, e isso está acontecendo agora, talvez mude lá na frente, mas isso está acontecendo agora, colocar um app como sendo impossibilitado de rodar, inclusive em versões próximas do sistema operacional de quem desenvolve aquele app. Olha que curioso, né? Não teria, em tese, não sei, porque eu não testei o aplicativo, né? Mas não teria, em tese, nenhum motivo que impedisse ele de rodar no Android 16, aliás, no iOS 16, no iOS 15, no iOS 14, a não ser a disposição do desenvolvedor, que nesse caso é a Apple. Então, a gente tem essas
essas coisinhas. Não que isso não aconteça no Android. Por exemplo, a Google lançou, vocês estão ouvindo o barulho da minha gatinha trabalhando ali, ó. A Google lançou um editor de vídeo para o YouTube. É um aplicativo bem interessante, assim. Não lembro o nome dele, mas eu vou colocar o nome na tela agora aqui, ó. Ela vai falar o nome dele agora, ó. Vou ver, ó. YouTube Create. Beleza? E é um aplicativo que, por exemplo, no momento ele está só disponível em alguns mercados. Como, por exemplo, mercado indiano, acho que ele está disponível em inglês também. Até onde eu sei, eu tenho esse aplicativo instalado já faz um mês, até onde eu sei, ele não foi lançado ainda nesses mercados. Não, perdão, ele foi lançado sim nesses mercados. Bom, eu corrijo melhor essa informação aqui na descrição dos vídeos, tá? Aqui na descrição desse vídeo. Contudo, mesmo que eu tenha pego esse aplicativo de forma alternativa, tá ele rodando, vocês estão ouvindo aí eu trabalhando com ele, enfim. Talvez vire tema aqui, enfim, do TTS, a gente curte bastante essa questão de edição de áudio, edição de vídeo, né? Mas percebam que, enfim, mesmo ele sendo distribuído em mercados alternativos, mercados que não sejam o mercado brasileiro, ele está rodando aí. Né? Não tem nada que impeça ele de ser rodado, a não ser que houvesse uma limitação muito forte imposta pela fabricante, que talvez pudesse ser driblada, né? Mas ficando nessa coisa de não driblar, de apenas ter enfim, a imposição do fabricante, é muito curioso que saia um aplicativo apenas para o sistema operacional mais recente e toda uma gama de sistemas que vem antes desse sistema não possa ser abastecida por esse aplicativo, visto que estamos falando de uma desenvolvedora, de uma, enfim, de uma fabricante que entrega atualizações pra caramba para os seus clientes, né? Então fica essa curiosidade para vocês. Quem tem iOS 17 ou inferior, porque não é o 17.2, tem que ser do 17.2 para cima, não é nem o 17.1. Então quem tá nesses iOS aí para baixo vai ficar sem diário, beleza? Então espero que vocês tenham curtido e daqui a pouco a gente volta aqui no TTS com alguma outra coisa, quer seja aqui, quer seja lá no blog. Valeu pela paciência de ser, um abração, tchau, tchau.